falar sobre circuito série, circuito paralelo e circuito misto. Aqui nós temos dois circuitos, né? Duas baterias em série, duas lâmpadas em série, né? E duas lâmpadas em série, uma do lado da outra aqui. E aqui nós temos sucessivamente duas baterias e 4 lâmpadas em série. Então, aqui nós temos duas características de três tipos de circuitos aqui. Nós temos circuito em série e nós temos circuito paralelo e circuito misto. Nessas duas junções nós conseguimos ver os três circuitos. Então vamos falar agora sobre o circuito série. Circuito número 1, circuito série. Então já começa aqui com as fontes de alimentações que são as duas baterias aqui em série. Então, nesses circuitos aqui, uma das características que ele apresenta aqui, o circuito série, que ele apresenta um único caminho. Então, a mesma tensão que passa por aqui e a mesma corrente que passa por aqui é um único caminho. Então, se essa lâmpada aqui ela venha queimar, ela vai influenciar nas demais lâmpadas aqui. Nenhuma delas vão acender. Isso é aquele efeito, né, que nós conhecemos bastante, é o efeito da luz de Natal, né? Que o enfeite, quando queima uma lâmpada, as demais lâmpadas ali que estão interligadas ali no mesmo circuito em série, acaba influenciando as demais lâmpadas e elas não funcionam, né, enquanto você não corrigir ali aquela lâmpada que está queimada. Então, uma das características também que apresenta o circuito série, ele tem um único caminho, né? Ele vai influenciar as demais ligações que tiver na frente dele, é que o circuito em série, a tensão, ela se soma. Então, se você tem 12 volts, 12 volts, 12 volts em cada lâmpada aqui, ela vai se somar a 12 volts. E chegar no final aqui dessa linha, vão ter 48 volts. A tensão, então, na corrente, a tensão no circuito série, ela se soma, né? E já a corrente ela tem um efeito diferente. Se você tiver 10 amperes no circuito série, a corrente ela permanece, a corrente ela não altera por ser um circuito série. Então, voltando, a tensão elétrica no circuito série, ela se soma e a corrente elétrica ela permanece a mesma coisa. Então, isso dentro do sistema de energia solar é fundamental aquele que vai estar instalando, aquele que vai estar projetando, ter esse olhar nesse conceito do circuito série. É fundamental. Vamos falar agora rapidamente também no circuito paralelo. O circuito 2, né, é o circuito paralelo. Então aqui nós temos a mesma fonte, né, de alimentação. Temos aqui as baterias estão em série. E aqui nós temos uma das características do circuito paralelo é que ele tem vários caminhos, né? Ele apresenta vários caminhos. Esse aqui ele apresenta dois caminhos. Então a tensão ela vem aqui, ela se divide no caminho 1 e no caminho 2, porque ela tem dois caminhos. E a corrente também sucessivamente. Mas uma das características do circuito paralelo que a tensão ela permanece a mesma dentro do circuito paralelo. Ela permanece a mesma, ela não sofre alteração. Já, porém, no circuito paralelo, a corrente ela sofre uma modificação diferente da tensão. No circuito paralelo, a corrente ela é somada. Então, se você aqui você tem 4 amperes e 4 amperes, no final aqui você vai ter 8 amperes. E se você tiver 24 volts, no final aqui você vai ter 24 volts. Porque a tensão no circuito paralelo
ela permanece a mesma e a corrente ela soma. Então, dentro do sistema de energia solar, você vai ter, muitas das vezes, você vai ter o circuito sério, você vai ter o circuito paralelo. Então, você tem que estar atento nesse tipo de ligações, porque se você não ficar atento, você pode gerar uma sobretensão, né? Você pode queimar a entrada do inversor, né, que está ali embaixo. Então ali você tem que olhar o datasheet do inversor, você tem que ver qual é o nível de tensão que esse inversor ele vai suportar. Você vai ter que ver o nível de corrente que esse inversor ele vai estar suportando ali, quais ligações mais adequadas que você vai fazer para que você não venha queimar o inversor, para que você não venha influenciar na eficiência do sistema. Tá? Aí vamos passar aqui para o circuito misto. Né? O circuito misto, na realidade, é a mesma figura. Né? Aqui você tem as duas baterias em série e aqui você tem duas lâmpadas também em série, duas lâmpadas em série também. Então aqui você tem dois caminhos também, mesma coisa, dois caminhos. Só que, porém, aqui você tem uma série de duas lâmpadas. Então, aqui você também tem uma série. Então, da mesma forma que esse circuito está em série, ele também está em paralelo. Então, ele se torna aqui um circuito misto. Ele é a junção dos dois circuitos, tanto série como paralelo. Então, cada parte aqui desse circuito ele vai sofrer uma mudança diferente, dependendo da ligação que você vai fazer. Ou ele vai permanecer a tensão, né? Ou a corrente ela vai aumentar. Que no final ela tem que sair uma tensão que ela não venha ser maior do que o inversor ele pode suportar. E a corrente também. Então, na energia solar você sempre vai ter essas características desses três tipos de circuitos. Então você tem que ficar atento para que você não venha danificar o inversor, para que você não venha ter um circuito que não venha ter uma eficiência, influenciando diretamente na geração de energia solar. Então é importante que você fique atento nessa questão. Tá? Eu vou abordar mais para frente, vou gravar outros vídeos abordando mais detalhes de cada circuito e o que ele influencia na geração de energia solar. Então, se você gosta desse tipo de assunto, fica atento aí que eu vou postar mais vídeo falando a respeito do que é o circuito sério, o que é circuito misto, o que é circuito paralelo e quais são as influências diretamente até completar essa série para você entender o que é circuito. Nós vamos falar de potência até a gente conseguir fazer um dimensionamento de um sistema de energia solar, tanto aquele com bateria como aquele conectado na rede da concessionária. Tá? Mas primeiro você tem que conhecer esses conceitos. Não adianta você chegar e falar diretamente da energia solar e sem você conhecer essa parte desse conceito que é fundamental dentro da energia solar. Tá bom? Um abraço a todos.